Quanto pesa dar conta de tudo? Esse é o tema do vídeo de hoje. E essa reflexão, ela me veio num momento em que eu estava completamente off das redes sociais. Foi muito engraçado porque no mês de maio eu me comprometi a ficar 30 dias sem postar no Instagram e sem efetivamente consumir o Instagram como forma de entretenimento. E essa decisão, ela veio depois de eu perceber que eu estava procrastinando uma série de coisas na minha vida por conta da rede social. Eu tinha uma pós-graduação atrasada para poder ser feita, eu tinha vários projetos que eu queria tirar do papel que não estavam efetivamente sendo tirados do papel, justamente porque eu estava passando muito tempo consumindo e ansiando por mais dopamina no meu cérebro, e isso não estava me levando efetivamente a canto algum. E aí eu decidi, então, desaparecer completamente das redes sociais por 30 dias, e eu confesso que essa jornada que começou lá no mês de maio, ela ainda permanece em mim. Então eu ainda tenho desconstruído muitas coisas que eu construí ao longo desse período, de todos esses anos, da minha vida inteira, e tenho buscado me questionar em vários lugares assim de comportamento, justamente porque eu percebi, principalmente nesse mês em que eu parei um pouco para refletir sobre mim mesma, que eu estava repetindo uma série de padrões que não eram inteligentes e nem bons para minha vida. E um deles foi o padrão do peso. Desde que eu era muito nova, eu nunca fui uma menina padrão, assim. Então, até os meus 10, 11 anos de idade, eu era muito magrinha e tinha aquele corpinho palito mesmo. Mas depois desse período, depois que eu fiquei mocinha, digamos assim, eu nunca tive um corpo padrão. Sempre foram seios muito grandes, um bumbum muito pequeno, e eu não me encaixava naquele contexto de garotinha padrão que todo mundo gostava, né? E sempre gostou, na verdade. E eu percebo que desde então eu criei uma série de coisas, uma série de comportamentos para me fazer ser aceita em grupos. Então, eu não era mais bonita, eu não me considerava mais bonita, mas eu sempre era a mais legal, a mais inteligente, a mais sociável, a mais carismática. E eu fui criando essas alternativas para poder sempre agradar o outro e ficar num lugar, digamos ali, de amizade, de ser querida, sabe? O ser querida é algo que eu tenho trabalhado ainda na minha trajetória, porque era inadmissível para mim até pouco tempo atrás não ser querida pelo outro. E é bizarro falar isso porque ninguém agrada a todo mundo, nem deveria querer agradar a todo mundo, mas de alguma forma eu sempre quis agradar a todos. E ganhar peso teve a ver com isso, porque eu sempre, nessa tentativa de querer agradar a todo mundo, engoli, metaforicamente e literalmente, uma série de coisas que não eram para serem engolidas, mas sim faladas, né? Mas sim expostas ali, questionadas. E aí, ao longo desse mês de maio, que eu parei para refletir sobre isso, eu comecei a pensar sobre tudo que aconteceu nos últimos 2 anos na minha vida e como que isso se tornou quase 20 quilos a mais na balança. Então, eu cheguei a pesar 98 quilos, que foi o meu maior peso na vida. Isso me trouxe uma série de problemas, até de articulação, né? De dores nos pés e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, cara, como que isso aconteceu? Em que momento que isso aconteceu e que eu permiti que isso acontecesse, né? Pra falar bem a verdade. E não tem exatamente um culpado de tudo. Se a gente fosse atribuir a culpa para algum lugar, acho que seria para esse lugar do ser querida. O ser querida, ele me levou a uma série de coisas, porque quando você quer que todo mundo goste de você, ou quando você quer ser aprovada por todo mundo, você abre mão de várias coisas sobre você mesma, sem nem ao menos perceber.
Então eu abri mão do meu tempo, eu abri mão dos meus hobbies, eu abri mão de efetivamente ser quem eu gostaria de ser para poder agradar a outros, as outras pessoas. E por outras pessoas não entenda somente meus empregadores, mas também os meus amigos, a minha família, enfim, todo mundo ao meu redor, para quem eu devo algum tipo de responsabilidade. E o que eu percebi é que esse foi um padrão que eu repeti toda a minha vida. Então eu nunca fui uma menina, uma mulher magra. Eu sempre dei conta de muita coisa e por dar conta de muita coisa, eu acabava não dando conta de mim mesma e não prestando atenção no meu autocuidado. E é muito engraçado porque essa jornada de ganho de peso excessivo se deu logo depois de eu passar por um período em que eu havia emagrecido bastante. Então, 2022 foi um momento em que eu parei e foquei em mim, fiz algumas iniciativas de nutricionista e personal trainer e eu emagreci ali cerca de 8 quilos de gordura. Cheguei num shape, né, que a gente fala, que seria quase que o ideal, assim, pra mim, que eu tava praticamente precisando mesmo aparar algumas arestas para poder estar bem, bem, bem. E quando eu cheguei nesse patamar foi quando eu assumi um projeto novo e definitivamente joguei tudo por água abaixo, porque eu não soube me priorizar. E essa é a palavra-chave desse vídeo: se priorizar. Eu estava lendo um texto hoje, enquanto eu gravo um pouco antes de gravar esse vídeo, eu estava lendo um texto que fala exatamente sobre isso. Você, eu, nós somos o nosso principal projeto. Não existe projeto mais importante na sua vida do que você mesmo. Investir em você mesmo, investir o seu tempo em você mesmo, investir seus recursos em você mesmo, sempre será o melhor investimento possível, porque é a partir de nós mesmos que a gente constrói todas as outras coisas. E quando eu entendi isso, quando eu entendi que as decisões sobre a minha vida e a minha carreira não poderiam estar na mão de terceiros, mas sim nas minhas próprias mãos, elas deveriam pertencer a mim mesma, a minha vida mudou completamente. Foi quando efetivamente eu comecei a mudar a minha trajetória e a tomar decisões diferentes, porque eu entendi que ninguém ia fazer por mim a minha parte. E qual é a minha parte, né? Você pode estar perguntando, o que eu preciso decidir? Tudo. Você precisa decidir aonde você quer chegar na sua carreira. Você precisa decidir qual salário você quer ganhar no seu trabalho, ou qual prolabore você quer retirar da sua empresa. Você precisa decidir que tipo de relacionamento você quer ter, que tipo de parceiro você quer ter, que tipo de experiências você quer trazer para a sua vida, o que você quer viver efetivamente nos próximos anos. Então, todas as decisões que competem a nós mesmos precisam ser decididas por nós mesmos e não por terceiros. Um exemplo clássico das decisões e de como a gente precisa ser responsável pelo nosso destino é a carreira. Então, muitas vezes, a gente deixa as nossas decisões de carreira serem pautadas pela empresa onde a gente está trabalhando naquele momento. Então, se eu vou ser promovido, se eu vou ganhar mais, se eu vou ganhar menos, qual cargo eu vou ocupar, a gente vai confiar no empregador para que ele possa tomar essas decisões por nós, quando, na verdade, toda a nossa construção de carreira precisa ser feita por nós mesmos e não confiando no que aquela empresa pode fazer por mim ou no que aquele cliente pode fazer por mim. Eu preciso definir aonde eu quero chegar e quais são os meios que eu vou traçar para poder chegar nesse objetivo. E assim como na carreira, a gente terceiriza muitas vezes várias outras decisões no nosso contexto para outras pessoas. Então, decisões de relacionamento, de amizade, de, enfim, de família, a gente terceiriza isso para os outros como se tivesse tudo bem o outro tomar uma decisão sobre algo que vai impactar diretamente na minha vida. E não tá tudo bem. A gente precisa assumir as rédeas da nossa existência, sabe? E não é fácil chegar nessa conclusão, porque assumir as rédeas da nossa existência implica em colocar limites nas outras pessoas. Uma das coisas clássicas assim que aconteciam comigo era as pessoas mandarem na minha agenda.
Então, eu tinha a agenda que você quisesse que eu tinha. Se você fosse meu cliente, você ia falar pra mim: ai, Ramina, só consigo me reunir no domingo, 9 horas da noite. E eu ia falar assim: partiu, porque domingo, 9 horas da noite, eu estou disponível. Como assim você está disponível domingos, 9 horas da noite? Que horas que você descansa? Que horas que você fica com a sua família? Então, essas coisas que a gente vai cedendo e vai falando, não, beleza, não tá tudo bem, não tá ótimo, não, vamos sim, claro. Não, não posso no sábado, mas eu posso em qualquer outro dia, feriado, é comigo mesmo. Essas são pequenas maneiras de muitas vezes priorizar qualquer outra coisa menos você mesmo no contexto. E aí, eu não falo isso de um lugar em que eu já superei completamente isso. Eu ainda sou uma pessoa muito disponível, eu acredito. Mas hoje eu consigo parar e refletir e falar: opa, não, peraí, aqui você já está realmente indo demais da conta. Porque é nessas pequenas sessões, né, concessões, que a gente acaba deixando de lado um momento de autocuidado, deixando de lado um momento de estar com quem você ama, com quem efetivamente precisa estar perto de você naquele momento. E eu diria que esse é um dos pontos mais difíceis de construir uma nova jornada, que é colocar limite no outro. Porque colocar limite no outro não é fácil. Colocar limite no outro implica em ter conversas difíceis. Implica em gerar um conflito, em ter uma DR, sabe? E de todas as pessoas que vocês conhecerem, provavelmente eu vou ser uma das que menos vai ter conflito na vida. Eu consigo contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu efetivamente assumi um conflito com alguém e fui assim a Vera, sabe? De tipo, não, a minha opinião é essa, e é isso, e é isso, e assim, assim, assado. Pouquíssimas vezes na minha vida eu fiz isso. E talvez por isso a gente esteja aqui fazendo esse vídeo. Falar sobre isso não é fácil pra mim. Receber feedback negativo, entrar num impasse com alguém, pra mim sempre foi inadmissível. Agora não mais. Afinal de contas, a gente não pode dar conta de tudo. Não vai dar, entenda isso, não vai dar pra gente dar conta de tudo. É humanamente impossível a gente dar conta de tudo. Então, se você estava precisando de um recado para esse ponto, esse é o recado. Você não vai dar conta de tudo e você precisa, sim, ter conversas difíceis e aprender a se colocar como uma prioridade na sua própria vida. Se colocar na sua própria agenda. Tem não é uma frase, foi um vídeo, acho que da Cris Junqueira, do Nubank, que eu assisti um tempo atrás, que ela fala que se a sua agenda que manda em você, você não tem agenda. Se você é escravo da sua própria agenda, você não tem agenda, porque a agenda ela foi feita para nos servir. Não é você que serve a agenda do outro, mas a agenda que te serve. Então, acho que uma das coisas mais importantes a se fazer, mais urgentes na trajetória de quem está em busca de efetivamente construir uma vida que vale a pena, é se colocar na própria agenda e aprender a se colocar como uma prioridade, porque quando a gente se coloca como prioridade, é mágico. Todos os outros cenários se alinham e começam a te entender nesse lugar. Faz esse teste. Se prioriza aí pelos próximos 30 dias e depois me conta. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir sobre algo. Se isso te ajudou de alguma forma, por favor, fique aqui com a gente, se inscreve no canal, comenta, ativa aí as notificações para poder receber os próximos vídeos e vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar sobre como a gente está efetivamente se colocando como uma prioridade em nossas próprias vidas.
É isso. Até o próximo vídeo.